Quando nós percebemos que a vida vai ter uma possibilidade de fim, nós começamos a olhar para a nossa própria história de vida e muitas vezes a gente fala: caramba, eu não vivi a vida que era minha, eu vivi a minha carreira, eu vivi a minha profissão, eu não fiz aquilo que eu gostaria. E a gente começa a ter noção que a finitude, que o tempo é escasso e onde que eu tenho entregue a minha própria atenção e o que eu tenho feito com o meu próprio tempo. Olá pessoal, estou aqui para convidá-los para o MBA de Gestão Estratégica de Talentos na Era Digital do Grupo Forte Educação. É um MBA de 360 horas, coordenados por mim, com vários professores experts no mercado, e você vai aprender sobre sistema de gestão da qualidade aplicada no RH, ISO 10015, ISO 9001, 5 modelos de níveis de maturidade em T&D, lifelong learning, ferramentas de suporte ao desempenho, feedback contínuo, liderança 5.0, ou seja, um mar de saberes atualizados, tecnológicos, para que você possa fazer a gestão do capital humano de sua companhia de forma excepcional, com alto rendimento, produtividade e eficiência. As inscrições estão abertas, curso MBA reconhecido pelo MEC, sábados quinzenais, 360 horas. A gente aguarda vocês. Abraços digitais. Olá, pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica TD, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo do Brasil e também dos países de língua portuguesa. Eu sou Michel Mussolini e eu agradeço a cada um de vocês que nos acessaram para ouvir e ouvindo refletir e se desenvolver. Sempre é essa máxima, pessoal. Ouvir, desenvolver sua autocrítica, refletir e mudar a sua forma de ver, pensar e agir no mundo. Um abraço digital a você aí que está investindo essa hora semanal para nos ouvir, seja no carro, no transporte público, no escritório, cozinhando, passeando com o cachorro, na academia, enfim. Eu adoro receber os insights de vocês, o feedback de vocês, os comentários de vocês, as perguntas de vocês. E eu espero que, ao terminar esse episódio, você possa sair, como sempre, mais inspirado para enfrentar os desafios do dia a dia e também mais desenvolvido, seja no aspecto pessoal ou no profissional. Eu acho que todos, né, já viram em algum momento da sua vida o Rock 5, aquele filme do Sylvester Stallone. Eu adoro a franquia do Rock Balboa. E no Rock 5, o Rock ele fala para o seu filho, né? Acho que é no Rock 5 ou no Rock 6. Ele fala para o seu filho que não importa o quanto você saiba bater forte, mas sim o quanto você absorve os golpes da vida e continue a seguir em frente. Esse é uma máxima ali do filme que ele fala para o filho. Eu acho que foi no Rock 6, que o filho já está um pouquinho maior. E aí criaram-se memes, pequenos textos, imagens, enfim, principalmente no LinkedIn, né, para fazer despertar nas pessoas aquela sensação de força interior, aquela sensação de determinação e foco para alcançar um resultado. A mensagem, né, por trás desse episódio do filme é o Rock tentando falar, né, ensinar ao seu filho que a vida nos prega peças, né? Na verdade, durante o nosso caminhar nesse mundo, nós somos por muitas vezes nocauteados pela vida, né? E aí a gente acaba nos desiludindo, às vezes entrando numa depressão, às vezes criando processos psicossomáticos de ansiedade, burnout, e
como nós podemos sair dessas situações de uma forma mais fortalecida, de uma forma mais motivada, para que a gente possa viver a vida com felicidade e plenitude. E aí, isso vai desde ali do nosso primeiro amor quando nós somos crianças, né? Quando a gente toma o primeiro fora, até a primeira demissão, né? Ou às vezes, num diagnóstico de uma doença muito severa. Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, ela estima que até 2050 nós teremos mais 35 milhões de novos casos de câncer na humanidade. Isso representa um aumento de 77% do que nós temos hoje, em 2024. E agora vocês imaginem quando essa doença surge em uma criança, né? E quando esse diagnóstico é passado de uma forma seca, né, direta, vamos dizer assim, racional, pelo profissional da saúde, para os pais e para a criança, dizendo que você só tem mais 3 meses de vida. Imagine o poder desse nocaute, o poder desse golpe, né, o soco no estômago que é, e como, né, a gente vai conseguir fôlego para sair desse golpe e ressurgir na vida, né? E foi em 13 de janeiro do ano de 2000 que o nosso entrevistado de hoje, ele foi diagnosticado com linfoma. O médico transmitiu a mensagem dessa forma para os seus pais e não se passaram só 3 meses, se passaram 24 anos e hoje ele está aqui conosco para falar da sua vida, falar de como ele ressurgiu num novo patamar, se desenvolveu e hoje é de um dos especialistas mais importantes no tratamento da oncologia infantil. Médico pela Universidade do Extremo Sul Catarinense, ele é pós-graduado em Pediatria e Cancerologia Pediátrica e atua com oncologia pediátrica em Joinville, em Santa Catarina, desde 2018. Durante a sua trajetória profissional, ele enfrentou diversas situações difíceis, pois além de estar atuando com pacientes cuja doença ameaça sua vida 24 horas, existe também todo um contexto emocional familiar que cerca esses pacientes. Durante o seu caminho, ele fez estágio no St. Jude Children's Research Hospital, nos Estados Unidos, um dos melhores centros mundiais de oncologia pediátrica, e lá ele teve uma grande experiência de trabalhar não só com um ambiente de alta tecnologia e performance, mas também um ambiente de muita humanidade junto às crianças. Como coordenador no Hospital Municipal de Pinhais e médico do Exército Brasileiro em 2013, ele teve a oportunidade de assumir cargos de liderança e isso também o fez se desafiar para que ele pudesse propor melhorias e construir novos caminhos, visando sempre a qualidade global e a segurança do paciente. Ele é um lifelong learner e aí partiu para o mestrado em Saúde e Meio Ambiente pela Univille em 2021, concluindo neste ano. E neste mesmo ano, ele fundou o Instituto Oliveira, que desenvolve o cuidado do ser humano e trata a sua doença com excelência, englobando todo o núcleo familiar, construindo assim um melhor caminho na cultura de humanização no tratamento com dignidade e respeito na oncologia infantil. Por fim, em 2023, lançou o seu livro Oncofé, para inspirar as pessoas a viver com identidade e foco na vida. Hoje, nós vamos falar sobre a importância de uma visão
humanizada como fortaleza para se levantar quando a vida lhe dá um nocaute. É com grande alegria e honra que damos as boas-vindas ao doutor Hugo Oliveira. Doutor Hugo, muito obrigado aí por estar conosco nesse podcast. Obrigado, Michel. Fico feliz. Nós estamos trabalhando o tema que é descomplicar, levando a informação, que na prática possamos realmente aplicar esse conhecimento e construir novos resultados, saindo mesmo do lugar que é desconfortável, que muitas vezes onde nós estamos, para que nós possamos nos reinventar, como você muito bem apresentou, que a vida nos dá um nocaute e qual o momento que realmente a vida real começa a acontecer. Então, é um privilégio estar dividindo com você esse momento e que a sua audiência possa receber com carinho e cuidado, que é um jeito humanizado de se expressar também. Muito obrigado. Então vamos começar um pouquinho. Fala um pouquinho então para nós dessa história de vida, né, que tanto acaba incentivando, engajando, né, as pessoas quando elas ouvem, como foi esse receber esse diagnóstico de uma forma talvez aí não tão humanizada, e qual foi esse processo, né, de despertar essa força interior, ter essa visão humana da vida, feliz da vida, buscar forças e seguir aí nessa trajetória médica e nesse nicho, vamos dizer assim, de atendimento específico da oncologia pediátrica. Foi muito bacana a gente olhar para a nossa história e abraçar o nosso passado para que a gente possa também compreender como ele pode ser útil para o nosso próprio futuro. E visitando essa história que foi no final de 1999, na transição para 2000, então eu tive a surpresa de perceber que a vida real estava começando a acontecer e eu estava me iludindo dentro de um bando, vamos dizer assim, que adolescente está lá achando que a vida está distante, de pensar que a morte um dia vai chegar, e nós temos ainda uma trajetória cheia de energia, estava lá vibrante, pensando que seria um atleta de futebol, estava começando a fazer aqueles primeiros flertes, aquela primeira paquerada e querer se vincular, como se diz, com a própria identidade da adolescência, e de repente, de forma surpresa, sem aviso prévio, a minha face começou a deformar, onde no meu pescoço surgiu um caroço, um nódulo, uma íngua, como popularmente é dito. E começou então essa investigação até que chegou o momento em que indicou essa cirurgia e veio o laudo e me apresentaram uma doença que até então não era já desconhecida, porque eu tinha a minha avó que estava enfrentando a mesma situação em tempos simultâneos, e falaram que eu tinha então um diagnóstico de câncer. E dentro desse diagnóstico de câncer, no momento mesmo de passar, na verdade, a informação do laudo técnico, o médico também acabou se expressando e falando que eu estaria vivendo meus últimos 3 meses de vida e que a terminalidade e o fim bateu na minha porta e estava me convidando a encerrar o ciclo que nós chamamos de vida. E esse foi o primeiro ponto que me causou bastante confronto, porque em menos de 10 dias eu tinha já a experiência que a minha avó tinha falecido de câncer também. Então essa fala veio como uma sentença mesmo e falou: caramba, isso é real e acontece também com pessoas da minha própria idade. Porque eu vi a minha avó viver essa realidade, então talvez isso vai ser a minha. Então, me apresentaram um ciclo da vida, que é o início, o meio e o fim, de uma forma agressiva, mas que me trouxe o presente, que é despertar a consciência e a curiosidade em quem eu acredito. E na simplicidade dos meus pais, na cultura, e muito já questionadoramente criativa e provocativa para saber qual o melhor caminho a seguir, meu pai também confrontou e perguntou: mas onde eu posso ter chance para poder lutar pelo meu filho, para que ele possa realmente ter a chance de viver? E aí, nesse momento, surgiu o Hospital Pequeno Príncipe, onde nós colocamos toda a energia e foco para se deslocar desse centro que estaria trazendo para mim já a sentença de um tratamento ineficaz. E aí eu fui, então, para esse Hospital Pequeno Príncipe, que é um centro de excelência, de cuidado e de doenças raras, que na chegada já foi a virada de página,
onde no primeiro momento os profissionais que começaram a me acolher falaram que estaria cuidando de mim, fazendo tudo o possível para que eu tivesse a vida que eu tanto sonhava, que era junto com a cura. E o que eu quero provocar aqui já é a limitação da nossa consciência, porque nesses paradigmas que se apresentam, eu tinha aprendido e me ensinaram a viver uma vida que era de adolescente comum, sem ter realmente a circunstância que a vida poderia me apresentar algo surpreendente, sem aviso prévio, que eu precisaria então começar a aprender uma nova forma de viver. Que eu digo que não é aquilo que te trouxe até aqui que vai ser suficiente para que você possa construir o seu próprio futuro. Então, sim, nós temos, como você apresentou às vezes, é uma demissão, um pé na bunda, um diagnóstico. De alguma forma, a vida te apresenta alguma limitação dentro dos seus próprios conhecimentos, que você entra numa crise mesmo e você começa a questionar o porquê. E agora, o que que eu faço? Qual realmente é o meu sentido para a própria vida? E aí eu digo que você desperta uma nova versão que, frente às adversidades, a questão da pressão mesmo, você pode ter a chance de abraçar e entender que esse dia chegou para você e isso faz parte da sua própria história, ao invés de querer bloquear, empurrar para fora e que isso realmente não está acontecendo e negligenciar a sua história real e acolher ela para que você possa ser verdadeiro e bater no peito e subir no ringue todos os dias determinado a fazer o seu melhor e construir novos caminhos para que você possa desfrutar da vida independente da condição que você tem. E antes de querer falar de humanização para os outros, é você abraçar a sua vida humana da maneira real que ela acontece e não da forma com que você projeta muitas vezes mental, se iludindo, criando fantasias que é totalmente distinto do pé cravado no chão de forma consciente para você enfrentar a vida e a batalha que ela realmente te apresenta, porque dentro desses obstáculos é onde você vai encontrar as melhores versões e histórias para poder compartilhar como nós estamos desfrutando desse momento hoje. Você tinha quantos anos quando recebeu esse diagnóstico? 14 anos. 14 anos, eu digo que é bem interessante essa fase, porque foi há 24, 25 anos praticamente do diagnóstico, e a gente percebia, e temos essa cultura até hoje, a inabilidade de lidar com o câncer, onde todos realmente pensavam nessa sentença de morte como algo cravado, e o principal de tudo, essa inabilidade de lidar com o Hugo, com algo que as pessoas não tinham, eles muito rejeitavam, abandonavam e se afastavam porque faltava o toque humano. O ser humano, ele é muito bom para estar junto quando está a maré e o vento soprando para aquilo que ele já tem segurança e também se satisfaz. Porém, muitas vezes, frente à adversidade, você percebe que está ao lado de bajuladores do que de pessoas que estão dispostas a caminhar ao seu lado e ser o suporte para dividir a mochila nos dias difíceis. E eu já provoco, talvez, onde que está a tua própria segurança? Será que a tua luz está sendo de fora para dentro? Ou você compreendeu que você tem luz própria e pode construir o seu próprio caminho? Será que você entendeu já que a tua fortuna não te sustenta nos dias maus e que você precisa sim estar próximo da sua própria riqueza, que é a sua identidade, o seu propósito, o seu sentido de vida que faz com que você construa um legado e esteja amparado junto das pessoas com a qual são as certas, que é a tua base familiar que te sustenta como alicerce para um futuro, ou ainda você vai correr atrás dos aplausos que é volumoso, superficial, sutil e que pouco te sustenta em uma breve ventania. Doutor, agora vamos fazer uma reflexão juntos aqui. Você colocou um ponto muito interessante, né? Que é a nossa capacidade, né, de enxergar, né, as nossas potencialidades. Hoje, né, com a sua experiência de vida e das pessoas que hoje nos ouvem,
que são profissionais, enfim, dos diversos nichos, com diversos níveis hierárquicos, cada um tem uma certa experiência, uma certa compreensão da vida, né? Uma certa valorização do seu propósito. Umas já conhecem o seu propósito profundamente, outras não conhecem, outras estão no caminho de conhecer, enfim. O que eu quero dizer com isso é que cada pessoa ela enxerga a realidade e, consequentemente, identifica as oportunidades baseadas numa experiência, né, pessoal e profissional, né, numa bagagem. Hoje, você falando conosco, né, sobre isso, com toda a sua bagagem, com toda a sua experiência e formação, realmente parece fácil encarar um problema, né, difícil, né? Eu digo que existe se a gente, olhando agora o meu lado de engenheiro, não teólogo, quando eu ponho ali num plano XY, né, é inversamente o caminho, né, da experiência versus do tamanho que o problema é. Então, quanto mais experiência nós temos, menor o problema fica, por mais grave que seja. Agora, indo na direção e sabendo que as pessoas têm diferentes níveis de conhecimento, de experiência, de vivência, de sabedoria, e lembrando de você lá com 14 anos, que é uma criança que não tem a experiência, a vivência, o conhecimento, né, da vida, como que você lá com 14 anos, né, com tantas vontades, com tantos sonhos, né, ali naquela idade, naquele contexto, buscou a sua força interior, né, para saber viver da melhor forma a realidade que você passava naquele momento. Como foi, então, da onde buscar isso, essa energia, essa força interior, essa visão, para não desistir de si quando nós temos não tanta experiência, não tanta sabedoria e não tanto conhecimento? Fantástica essa pergunta, e eu digo que nós chamamos de filtro mental. Nosso filtro mental faz com que a gente faça a leitura de cada cenário, percebendo, segundo a nossa própria história, que nós somos feitos e somos resultados das nossas fases perfeitas e imperfeitas, dos nossos erros, dos nossos também falhas e acertos, e construímos então justamente o nosso filtro mental. E você percebeu que quando eu acabei comentando que eu substituí um hospital e fui para outro, eu coloquei aqui já algo que é o fator do ambiente. Como o ambiente influencia e determina muitas coisas para a sua própria vida. E percebendo que a limitação do local onde eu estava, que é na cidade de Astorga, as pessoas não tinham habilidade sobre isso, muitos me viam realmente no fundo do poço, e no fundo do poço, talvez você somente esteja solitário, sozinho, e no fundo do poço a gente consegue ter um momento que é da solitude, que você começa a se conectar com o seu eu mais verdadeiro, e aí eu já trago a espiritualidade, onde eu tive a experiência mais intensa e profunda, que eu falo que foi o meu primeiro passo de conexão com Jesus, que eu entendi que eu precisava desempenhar, começar, descobrir algo que pudesse ser, então, o que nós chamamos de força interior, novas habilidades para poder lidar com a minha realidade mesmo. Então, eu fazia muita oração e essa oração me trazia muitas vezes reflexões pessoais de como eu posso enfrentar isso. Eu sempre fui muito verdadeiro e aceitei realmente os fatos. E dentro desse momento eu falei, poxa, se lá o pessoal está falando mal de mim, está realmente preocupado com a minha morte, eu me afastava e entendia que esse ambiente não era para mim. E eu entendi já o que que é as pessoas que são legais diferente das pessoas certas. Então, por mais que seja dolorido e confrontador estar no ambiente certo,
foi as decisões que eu acabei tomando de procurar estar no ambiente que eu tinha segurança e era dolorido, do que entrar nas situações emocionais que as pessoas traziam subjetivo e me tirava do pé fincado e cravado do chão da luta que eu mesmo precisava enfrentar. E dentro disso, eu já começando o meu autoconhecimento, me percebi que eu sou muito auditivo. Então as palavras me impactavam bastante. E aí eu comecei a utilizar um filtro que é eliminar aquilo que polui e começar a me apegar naquilo que realmente é combustível para poder enfrentar. E eu trago aqui três frases e três palavras que eu falo que foi muito marcante para mim, que eu falo que é das figuras que são mais importantes para nós, que é do nosso núcleo familiar, da nossa própria base, que o meu pai ele falava: filho, você é forte e você é corajoso. Encara essa, você vai vencer. E isso me dava força, não porque foram as únicas palavras do meu pai, foi as que eu escolhi para colocar no meu tanque para servir de combustível para os meus desafios e para os meus dias difíceis e maus. E a minha mãe falava para mim: filho, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. E eu realmente comecei a entender que eu não era todo mundo, porque, poxa, se 1 em 1 milhão tem câncer, por que que eu fui escolhido para ter câncer? Então eu entendia o porquê desse desafio que eu estava enfrentando e que eu realmente não era todo mundo. Eu aceitei que eu não sou comum e por isso eu falo, caramba, eu tenho que ir à frente, porque onde todo mundo para num obstáculo, eu sei que eu posso ir além e me tornar cada vez mais raro e saber do meu próprio valor. E outra palavra que também foi muito importante, que é da adolescente, uma adolescente, que meu irmão tinha 16 anos e eu com 14, ele falava: cara, você é foda, vai e detona, você vence, você consegue, cara. E isso foram as três palavras que eu coloco como ferramentas no meu baú, no meu museu, que possa estruturar e organizar a minha mente para que eu possa aplicar de forma inteligente na prática o meu poder, que é justamente o meu conhecimento dentro da minha atitude para fazer realmente o meu resultado acontecer. E dentro disso, eu voltava todas as vezes para a minha própria essência, que é tudo o que eu preciso hoje definir é proteger a minha identidade, o meu propósito e que a minha mensagem avance e vá mais longe. E eu percebi que isso foi me dando cada vez mais combustível, porque sim, eu enfrentava, eu sei que o ciclo da vida tem os seus altos e baixos, e para que ela não se torne um fardo, eu preferi aceitar que eu preciso desenvolver cada vez mais. Eu falo que eu quero ser 1% mais inteligente todos os dias, que o problema de ontem, que continua hoje, eu possa enfrentar ele de forma diferente, com mais conhecimento, para que eu possa ter mais experiência e dentro dessa experiência ele se torne também menos complicado, pedindo ajuda para as pessoas certas e não para as pessoas que possam simplesmente trazer situações emocionais. E isso foi me empoderando, 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 para eu realmente conhecer quem eu sou e o meu próprio propósito de vida. E eu digo que são as ferramentas mais importantes que um ser humano pode ter e que realmente são os marcos e os feitos que pessoas comuns se tornaram extraordinárias na visão humana, porque eles entenderam o seu próprio valor e acreditaram na sua própria mensagem do que nas palavras humanas e construíram o seu próprio caminho através de entender que tem luz própria ao invés de ficar esperando algo externo. E essas foram as formas com que eu saí do meu lugar indesejável e desagradável para poder frequentar e estar vivo e vibrante em todos os dias da minha vida, que realmente é qual o sentido que eu dou para o meu dia, que faz com que eu me realize ou não. E a vida não é feito de ganha ou perde. A vida mesmo é de quem se realiza dentro dela. Ou seja, a vida real é batalha todo dia e a gente não pode ficar navegando no romantismo que a gente projeta de um mundo calmo e tranquilo, porque as turbulências, o vento contrário, as adversidades são aquelas que nos forjam para poder mascar pedra, morder aço e entortar ferro. Ou seja, é ter força para superar as adversidades
que é o foco qual eu determino para o meu dia ser realmente realizador. Não é pelo tamanho do problema, mas sim qual a solução que eu encontro para essa dificuldade do meu dia. E talvez esse seja o foco que as pessoas hoje estão tanto buscando, por entenderem que a limitação de como a mente está hoje escassa precisa se expandir para que o seu futuro possa se abrir e você se encontrar cada vez mais vibrante e realizado dentro daquilo que você se chama como vida. Você falou dois pontos aqui que eu prestei bastante atenção, que eu acho que são, pelo menos para mim, vamos dizer assim, as duas, as duas pérolas, né, desse processo. Pensando, né, na pessoa que ainda está numa fase de desenvolvimento, né, pessoal e que não possui tanta experiência, conhecimento e sabedoria, né? O primeiro, né, é dar ouvido, né, ou sentir, né, o seu corpo e as suas emoções quando você experimenta, né, a relação com o próximo que não é positiva para você. Então, isso independe do seu conhecimento, independe do seu amadurecimento. Todos nós temos isso como seres humanos, um, entre aspas, sexto sentido ali, que em determinados contextos, né, seja por ouvir algo, ou ver algo, né, ou sentir algo no ambiente, não é positivo, não é propositivo para nós, faz mal. Então, sair, né, destas situações, né, se afastar destes contextos que são maléficos para nós, né, que não nos fazem bem. E aí a gente vê isso, seja no âmbito pessoal ou no profissional, né? Por exemplo, relações abusivas, né? Entre casais, ou eventualmente no trabalho, uma situação de coação moral, enfim, onde você está num lugar, num contexto e que você sente, né, mal por estar lá, né? E isso é um sinal, né? Isso é um sinal do nosso corpo de que ali não nos faz bem, então é importante nos afastarmos daquele contexto. Eu acho que esse é um ponto muito legal que você falou. O segundo é de quem a gente ouve e de quem a gente traz as nossas inspirações, né? Então, tem que ser, né, de pessoas que realmente se interessam de uma forma incondicional pelo nosso sucesso, né? Então, e quem são essas pessoas, né? Além de Deus e Jesus Cristo, né, para os católicos, mas quem se interessa é nossos pais, né? Nossos irmãos. Então, essas são as pessoas que, nossos avós, são pessoas que se interessam pelo nosso sucesso, nosso bem-estar de uma maneira incondicional, né? A gente pode, né? E aqui também tem muitos jovens que nos escutam, que começam aí a pensar nas suas carreiras, né? O pessoal da geração Z aí, entrando no mercado de trabalho, uma geração que tem esse sexto sentido muito forte, muito diferente da minha geração, né? Quando começou a trabalhar onde nós éramos muito task-driven, né? Nós seguíamos ordens, nós seguíamos o famoso tambor do escritório e marchávamos, né? Essa geração bastante questionadora
e uma geração que busca propósito e uma geração que se não se sente bem naquele lugar, se os valores da companhia não batem com o seu propósito de vida, elas simplesmente saem e acabou. Elas não têm esse, é, esse apego que nós tínhamos, né, ao trabalho, de não, temos que ficar aqui, ficar 30 anos no mesmo lugar e fazer nossa carreira aqui. Não, a gente acabava aguentando muita coisa, e nesse ponto as gerações mais novas têm isso de muito positivo, que é realmente ir para o local onde se sente bem, né? E ouvir então as pessoas próximas que realmente nos amam, né? De forma incondicional, né? Eu acho esses dois pontos que eu, pelo menos, tirei aqui da sua fala, que eu acho super importante enfatizar, porque nos ajudam a ter esses dois insights, né, essas duas informações, como uma ferramenta para nos ajudar a começar, né, a sair ali daquele afogamento emocional, né, respirar um pouquinho para começar a ver com as coisas com mais clareza. E aí, nesse sentido, eu queria perguntar sobre os desafios, né, específicos agora aqui, né, de uma prática médica é, maravilhosa, né? A medicina em si já é maravilhosa, porque é o cuidado com a vida, né? O maior presente que nós temos é o próprio presente, é o estar aqui, é viver. E você trabalhando, né, com crianças, jovens, enfim, que estão no começo da vida, que não entendem muitas vezes nem o que elas estão passando, né? E que existe uma carga emocional enorme, né, da família, dos parentes. Então, a minha pergunta é agora, porque uma coisa é você pensar com racionalidade, com calma, né? Quando, ok, você tem um problema, passa aquele momento de, vamos dizer assim, estopim emocional, você se afasta, respira e começa a pensar para onde vai. Agora, nesse caso aqui, me veio aqui na mente quando eu falei aqui do sair um pouquinho da água e respirar, a pessoa às vezes se encontra no meio do oceano, ela não tem para onde nadar ali, né? Ou a ilha está muito longe, né? Então ela sobe e aí, e agora, né? Para onde que eu vou, né? Que eu faço essa analogia aqui com uma situação dessa. Então, quais são os maiores desafios, né? Desse mundo, né? Que você vive e ajuda tantas pessoas? Michel, eu digo que nós vamos voltar um pouquinho naquilo que você trouxe aqui de comentário sobre a geração Z, que eu sou apaixonado por essa geração, e eu falo que agora essa relação intergeracional que acaba sendo realmente a dificuldade de conviver com essas gerações que vieram, como você disse, à marcha e sufocando muitas vezes as perguntas, o porquê, e a gente tinha que aprender a ignorar e lidar com, entre aspas, ser forte porque obedecia sem ter o entendimento. Agora nós percebemos que isso era resultado de uma ferida humana que não conseguia trazer explicação e razão pelo qual que ele estava talvez pedindo. E agora veio o oposto, que a geração Z traz realmente uma pergunta que é: quem é você sem você dizer o que você faz? Que é a busca por realmente ter identidade e realmente propósito, para que você entre numa empresa, numa causa, para você realmente saber o sentido, porque isso é a energia propulsora
para você dar sequência e continuar a sua própria jornada. Diferente da pergunta que eu e provavelmente também você respondia: quem você vai ser quando você crescer? E navegando nesses dois extremos que eu falo, que é no 0 ao 100%, entra-se no conflito e não temos então a nossa própria faixa de segurança, que é conhecer os nossos limites, onde nós devemos nos proteger, do caminho que devemos seguir, e além de perdoar e nos perdoar todas as vezes que a gente estiver errando e falhando na construção da jornada que realmente é a nossa própria vida. E quando você traz essa pergunta para mim, poxa, Hugo, como que é da parte técnica, médica mesmo, lidar com esse contexto, seja da criança, do adolescente, junto da sua família? Nós vamos cair justamente nesse ponto, porque quando nós percebemos que a vida vai ter uma possibilidade de fim, nós começamos a olhar para a nossa própria história de vida e muitas vezes a gente fala: caramba, eu não vivi a vida que era minha, eu vivi a minha carreira, eu vivi a minha profissão, eu não fiz aquilo que eu gostaria, e a gente começa a ter noção que a finitude, que o tempo é escasso, e onde que eu tenho entregue a minha própria atenção e o que eu tenho feito com o meu próprio tempo. E aí eu digo que nós queremos muitas vezes resgatar aquilo que a gente não viveu, que é a nossa identidade, nosso próprio propósito. E aí, dentro dessa prática humana, nós perguntamos para os pais, para as mães, e eles vêm com tanta angústia, medo, insegurança e impotência, porque eles vêm vivendo uma vida que foi ensinada a viver e da forma como que ele acreditava que estava sendo coerente, sem estar prevendo ou então se antecipando a um futuro que pode ser realmente imprevisível para ele. E aí eles voltam realmente dentro desse contexto a se questionar: o que que eu fiz com a minha função e papel de pai? O que que eu fiz também com a minha função e papel de mãe, de irmão, de avó, de filho? E onde nós temos um grande momento que é recomeçar a vida no momento que ela te dá uma oportunidade. E aí nós entendemos que nenhum paciente, eu digo por mim e por experiência de crianças, adolescentes, adultos jovens e também com pessoas um pouco mais amadurecidas, que são os adultos e até os idosos, que ninguém quer somente a cura da doença. Todos nós queremos sim ter uma família enquanto nós temos a vida, nos sentirmos pertencente e participante desse núcleo familiar de uma forma que a gente se sinta muito amado. Isso que é realmente a grande virada de chave, porque não tem sentido, como foi no meu caso, ter a cura da doença e quando eu voltei, na verdade, para minha casa, eu não encontrei o meu lar. Estava ali todos nós com feridas emocionais, com traumas, gatilhos complexos, que aquilo que era saboroso e gostoso não tinha mais, porque nós estávamos aflitos com a placa de sinalização que seria a morte. E aí a gente entendeu que estávamos com doenças emocionais, carências emocionais, que estavam interferindo no ambiente tóxico, que a gente estava com dificuldade de acabar convivendo. E isso acaba acontecendo frente à doença porque nós temos que desenvolver uma nova habilidade, um novo conhecimento para poder ter atitude que seja realmente acolhedora e de empatia assertiva, não simplesmente projetar e estar no lugar do outro, mas sentar no lugar do outro e perguntar como que ele está enxergando a vida dele e ao invés de sufocar os seus próprios sentimentos e emoções, é dar valor para aquilo que o outro está sentindo que faz sentido para ele, sem ficar cavando buraco e colocando realmente a pessoa dentro de um porão, no negativismo, ou então colocando num positivismo tóxico também, que é aprender a lidar com a realidade que nos torna realmente humanos. Nós somos humanos porque nós temos emoções, nós temos a capacidade de sorrir, de chorar, de abraçar, de tocar, e nada toca mais profundo o ser humano do que uma palavra que pode mudar o sentido real da sua vida com um direcionamento para um caminho que seja de luz para ele. Então, acolher essa pessoa que seja o paciente junto do seu núcleo
é necessário entender que o ambiente que ele convive também é extremamente importante. E eu digo que muitos falaram que, poxa, homem não chora, nós não podemos realmente demonstrar nossa própria fraqueza. E é justamente nesses momentos que nós percebemos que somos fortes por demonstrar nossa própria verdade e que nos permite viver a vida real que nós estamos vivendo nesse dia a dia. É nesse ringue que a gente tem que levantar, não somente para poder bater, como você disse, absorver essas pancadas e absorvendo, aprendendo a lidar com essas emoções, do que tentar eliminar, bloquear, negar elas, porque senão nós vamos estar arrastando ela para o nosso próprio futuro e levando essa angústia, esse sufoco que vai nos causar aquilo que nós não desejamos, que é a infelicidade, a falta de paz e também uma briga e uma crise com a nossa própria história. Ou seja, sim, eu sou uma pessoa totalmente romântica e apaixonada pela vida e falo mesmo com emoção, porque é isso que me traz na minha própria essência e faz parte da minha identidade. Só que eu aprendi a usar as minhas emoções como combustível para poder impulsionar aquilo que eu tenho de razão, consciência e construção, que é a minha identidade e o meu propósito e a mensagem que eu vou deixar de legado. E aí eu quero concluir sobre o quê? Não é os extremos, que as pessoas não estão mais tolerando nada e nem as pessoas que toleraram tudo. É qual a pressão que é saudável para você, que você pode realmente suportar, porque uma pessoa com suporte suporta tudo. Uma dor só é insuportável quando ninguém cuida. Um ser humano somente é abandonado e rejeitado quando ele não se sente amado. Então, que a gente possa, além de prescrever um remédio, solicitar exames, nós possamos entender quem nós estamos cuidando e por quem nós estamos fazendo. Isso dá o sentido que cuidar é além da cura. Que eu não estou feliz, isolado pelo resultado que foi o desfecho de uma cura ou então o desfecho de um óbito frente à doença. O que nós podemos fazer de melhor por cada ser humano é curar ele por completo, para que ele possa, assim, curar a sua própria geração e deixar uma mensagem de cura para a futura geração também. Temos experiências que muitos pacientes encerraram a vida com desfecho de morte, mas que tiveram a sua própria cura, que desfrutaram da vida até o seu último fôlego, ao ponto de pedir realmente para poder continuar em vida, não por sofrer pelas coisas que não fizeram, mas pelo sabor que a vida teve, a qual eles desfrutaram, temperando ela junto com as emoções, enfrentando a própria realidade. E por sinal, tive curas de tantas pessoas que tiveram a eliminação de um diagnóstico, que continuam sobrevivendo em vida por realmente estar tão ferido como ser humano, e o que tudo que ela busca não é a cura de uma doença. O que ela busca mesmo é se sentir amado dentro da sua própria identidade e do seu propósito de vida. E que você não espere um diagnóstico, um momento, uma adversidade para você se preparar para o seu futuro. O processo, muitas vezes, somos nós que escolhemos. Se nós não estivermos dispostos a amadurecer dentro da vida, nós vamos querer estacionar e toda vez que a vida chama a gente para arrancar, a gente fica travado e brigando, entrando em crise e a gente querendo realmente que isso não aconteça. Então, talvez a tua crise e o teu processo seja o convite para você viver os melhores dias que não estão no seu passado. Eles estão nas páginas em branco do seu próprio futuro. E não fique gastando energia querendo apagar aquilo que já foi escrito e faz parte da sua história. Aprenda com cada lição que ela vai te servir para poder continuar ampliando o seu próprio futuro. Essa que é a grande lição de ser humano antes de ser médico. Eu concordo gênero, número e grau com o que você falou e tentando, né, simplificar ou não simplificar, mas extrair aí
o extrato da sua explicação, agora com o meu olhar teólogo, eu acho que a pessoa, né, de cada momento difícil que ela passa, seja de saúde, seja emocional, seja profissional, ela tem ali uma oportunidade de crescer, mas para isso ela precisa se autoconhecer, né? Ela precisa ter uma consciência dos seus pontos fortes e seus pontos fracos, para que ela possa tirar proveito o máximo possível de cada situação. Uma coisa que é fato e ninguém pode negar isso é que a única certeza da vida é a morte, né? É o desencarne. Então, estaremos aqui saindo desse plano em algum momento da nossa existência. A gente não sabe quando, mas é um fato. E uma vez eu li de um filósofo que nós deveríamos, né? Isso também já foi colocado em muitas redes sociais, muitas pessoas já falaram sobre isso em diferentes contextos, mas assim, nós deveríamos viver cada minuto como se fosse o nosso último, porque o que a gente deixa, né, aqui não é o dinheiro, não é o status, não é a nossa posição social, mas são lembranças, né, da nossa existência e do que a gente fez no mundo, né? Então, eu lembro que ele fala assim: imagina que você vai dormir brigado com a sua mulher, né? E você tem ali um infarte fulminante e morreu. A última lembrança da sua esposa vai ser da briga. Vai ser aquele momento de tensão, aquele momento de um desequilíbrio emocional e que não necessariamente reflete a vida total dos dois, né? Então, se você tiver, e aí entra num outro aspecto aí da, da religião agora hindu, né? E do budismo também, que tem uma parte muito similar, que é assim, você viver em harmonia, né, com o seu ambiente. Então, se você puder pedir perdão de coração mesmo, né, e deixar de carregar essa pedra emocional, que uma raiva, um olhar de negativo junto ao seu próximo, é uma pedra invisível que te amarra, né, que te impede de crescer. Então, quando você tem esses pontos internos em desequilíbrio, é importante você se harmonizar com o ambiente. E aí, para a teologia cristã, que é o meu ramo de estudo, é o pedir perdão, é agir com o próximo, né? Como você agiria com si mesmo, né? Ou seja, querer o bem do próximo, como querer o seu bem. E aí eu acho que casa muito com aquilo que você falou, de uma pessoa chegar em casa após um diagnóstico difícil, né? E ali ter um clima pesado de choro, de emoções negativas, logicamente bem entendíveis, compreensíveis, mas não é o cenário ideal, o contexto ideal que vai ajudar as pessoas, né, no momento difícil a evoluir, né, a superar, né? E aí, você comentou na primeira pergunta que eu te fiz sobre a sua força, e você falou que depositou em Cristo, né, a sua fé, e encontrou nele o modelo de seguir a sua vida, né? Eu acho que também isso na pós-modernidade que vivemos, né, a fé
né, a religiosidade sem fundamentalismo, né, sem extremismo, ela também ela está deixando, né, de ser buscada pelas pessoas, né? E são caminhos importantes de religar-nos com algo maior, né? Com Deus, com algo transcendente, né? A nossa existência. Eu acho que isso também vale a pena, né? Mesmo para pessoas que são formadas dentro de uma cientificidade, como você na medicina, eu aqui como engenharia e teologia, que são ciências, mas que busquem também um a mais, né? Algo transcendente, divino, que realmente nos acalente, né? Porque a nossa infelicidade constante, desde o momento que a gente já nasce chorando, é em busca de uma felicidade que não vai vir do mundo material. Ele vai ser completo através das relações humanas, né? De viver a vida com amor, com intensidade, compaixão, misericórdia. Isso que vai nos dar plenitude até que a gente volte aí para o nosso local de origem. Se você deseja acessar um canal sobre casas inteligentes, com apresentação de dispositivos que tornam seu dia a dia mais fácil, dicas de automação, explicações como tornar sua casa mais digital e ter acesso a tutoriais e muito mais, acesse Makers Vault no YouTube. É tudo junto. Makers Vault, o segredo dos fabricantes, o canal para aprender e se desenvolver. Agora, doutor, você vê, o tempo passa rápido e eu ainda tenho tantas perguntas. E agora eu queria que você falasse um pouquinho do seu instituto. Fala para nós do Instituto Oliveira que você fundou, onde o que faz, as atividades, como as pessoas podem entrar em contato com você. Fala para nós um pouquinho. Rapaz, eu vou usar 2 minutos aqui, porque eu digo que dentro da sua fala tem uma coisa que a gente aprendeu que muitas vezes não é a primeira impressão que fica, é a última impressão que é realmente a mais importante. E que a felicidade ela não está no suporte das coisas materiais, e sim das relações humanas. E a minha vida é diferente do que eu acabei contando até parte do nosso podcast aqui. Eu quero abrir uma outra janela, que é a vida real, que é dentro daquela que a gente realmente se encontra. Ela me apresentou situações difíceis que eu achava que talvez o câncer teria sido a maior dificuldade, e as pessoas talvez tenham esse olhar também. Mas a maior dificuldade foi quando eu voltei para minha casa e não encontrei o meu lar. E eu digo que a pessoa que eu mais admirei até meus 14 anos foi o meu irmão, que a gente tinha um vínculo muito top, fera. Mas daí, pela questão emocional, a gente desenvolveu uma doença que a gente não sabia mais conviver pelo risco que a morte tinha e pelo tanto que a gente já se amava. E aí ele entrou num caminho que foi dependência química, com maconha, cocaína, crack, chegou a ser andarilho por alguns dias, e isso durou um processo de 22 anos, e eu, dentro desse momento, eu tinha que escolher viver a dor, a realidade, ou então negar o que estava acontecendo. E eu vivi essa realidade, eu busquei a cura junto dele, frente aos recursos que eu tinha, e da forma com a qual eu também tinha conhecimento, e as ligações totalmente difíceis eu tinha, que era minha mãe me ligando: filho, agora tem um traficante ligando aqui, diz que vai matar o seu irmão, agora eu pago ou não pago? São coisas que são tão desafiadoras para você continuar lidando com o seu próprio dia a dia, que exige uma inteligência emocional e uma organização mesmo para você conseguir trabalhar dentro dessa pressão, que é realmente o local que hoje eu estou, porque suportei o processo. Mas a grande virada de chave, que é a última impressão que eu falo que fica, foi dentro de uma ligação que a minha prima me fez há uns 3 anos, 4 anos atrás. Ela falou assim: Hugo, se você tem alguma coisa para fazer para o seu irmão, você faz hoje, porque dessa semana ele não passa. Ou o traficante vai matar ele, ou então realmente ele vai morrer de overdose. E aí eu falei friamente, falei: olha, sinceramente, eu já não tenho meu irmão há quase 22 anos. Então, se por acaso ele morrer, vai ser realmente o final daquilo que já não existe.
de forma muito fria, foi essas as minhas palavras. E ao mesmo tempo que eu soltei e liberei essa verdade que eu tinha dentro de mim, eu também comecei a visitar a história e quanto realmente eu tinha capacidade de modificar esse cenário. O que eu tinha de parcela de responsabilidade sobre isso. E eu fiquei numa turbulência, numa crise, falando, caramba, e agora? Será que, como vai ser voltar para a casa dos meus pais e visitar esse ambiente sem o meu irmão? Será que realmente é isso que eu quero? Será que eu tenho coisa ainda a ser feita? E aí eu entendi que faltava o Hugo descer do degrau que era do orgulho para se tornar humilde e reconhecer que poderia realmente reconectar e resgatar aqueles meninos jovens de 14 e 16 anos que não souberam lidar com o problema. E eu peguei o meu carro e fui em direção a ele, e nesse momento que eu estava em deslocamento, ele decidiu fazer um novo internamento, e eu fui visitar ele na clínica. E eu fui lá com meu coração tão aberto durante essa trajetória que foi mais ou menos 700 quilômetros. Eu fui pensando, refletindo, chorando, revisitando e liberando o perdão meu comigo, tirando essa pedra invisível que eu tinha de amargura e mágoa por ele ter realmente um rótulo de dependente químico que tinha uma situação pejorativa social. E eu falei, Gustavo, eu vim aqui hoje para te pedir perdão. Perdão porque eu te humilhei, porque eu te rejeitei, porque eu te abandonei, porque eu falei coisas que não devia. E realmente eu fui totalmente sincero sobre o meu comportamento que eu tive realmente com ele, ao ponto dele também se reconhecer, nós dois chorarmos e realmente nos perdoarmos. E foi o último ponto de contato sobre uma dor que trouxe o alívio e a cura por completo, onde ele nunca mais teve dependência química, onde teve essa cura por se sentir realmente amado, e junto disso nós reatamos um laço familiar e fizemos hoje uma relação totalmente harmoniosa e saudável em reconstrução frente aos traumas, feridas que nós tivemos no passado. E aí eu digo, que bom que eu tive consciência e esmaguei o meu ego para poder realmente ter a humildade de estender a mão e pedir o perdão que estava aqui comigo. E essa é a impressão que eu quero deixar para que aqueles que estão dentro de um pedestal que seria do orgulho, a tua atitude vai mudar o teu cenário se você estiver navegando acima daquilo que você conhece como limite. Esteja disposto a avançar, porque quando você muda, as coisas mudam também. Então, agora, virando a página, eu quero trazer realmente que a felicidade humana está em relacionamento interpessoal com quem você realmente valoriza. Valorize realmente ter o sabor, o perdão e também seja inteligente para poder contribuir de uma forma que você possa enriquecer as pessoas do seu próprio convívio com valor. E agora, virando para responder a sua própria pergunta sobre o Instituto Oliveira. Ele vem para poder realmente transformar a cultura do cuidado humano. Porque hoje os hospitais eles têm a base, o fundamento da sua própria existência, que é para tratar a doença humana. Porém, eu percebi através dessa fala que eu acabei de acabar introduzir o assunto que nada mata mais o ser humano do que uma palavra maldita, mal interpretada e realmente que pega a gente desprevenido, onde afeta e atinge o nosso coração e muda o nosso próprio conceito de vida, que a gente se torna uma pessoa amarga e com raiva por uma experiência negativa. Então, sendo essa prática real, eu percebi que nós precisamos cuidar da pessoa, tratar a sua doença, e dentro desse núcleo que ela convive, que é o ambiente familiar, nós podemos desenvolver habilidades para que tenha um ambiente que é feliz e saudável, gostoso e harmônico, onde a gente tenha prazer de estar, do que seja um coworking chamado de casa, que as pessoas somente dividem tarefas, mas não têm o sabor de conviver. E que, ainda assim, nós possamos ir mais profundo no ser humano, que a maior potência de todos nós está em saber quem nós somos e o porquê que nós estamos nessa jornada que chamamos de vida. E o quanto nós estamos dispostos a construir o nosso próprio legado através da mensagem que a gente entrega sobre o que é o que nós chamamos de propósito também.
Então, o Instituto Oliveira ele vem para dar suporte para essas famílias e fazer que tenha essa construção de que poucas pessoas, sim, podem ser transformadas, mas que essas poucas pessoas vão transformando sutilmente o mundo, que não importa como o mundo te agrediu. O que realmente é importante é como você toca no mundo individual seu, das pessoas, e que transforma ele para melhor. Então, por isso, o sentido da oliveira que é encontrar vida frente a todas as adversidades que a vida possa apresentar, porque sim, tem uma forma de recomeçar e que você decida recomeçar todos os dias disposto a evoluir também. Então, por isso, realmente o sentido do Instituto Oliveira, transformar uma cultura onde não existe fronteiras, mas que nós possamos nos conectar com o ser humano que nos permite ser cuidado. E existe algum contato? Só colocar no Google Instituto Oliveira? Como é que. Nós temos a página, então, no LinkedIn, que é Instituto Oliveira, Instituto Espaço Oliveira. Também está em construção o site, que deve estar pronto já para o próximo mês. E na rede social do Instagram é Instituto Oliveira SC. E aí você vai conhecer um pouco do nosso trabalho, que realmente tem feito grandes impactos, que eu falo que é resgatar a originalidade do ser humano e removendo todas as deformações e formatações humanas que fazem com que ele perca a sua própria essência e não desperte seu próprio talento. Perguntinhas rápidas aqui que a gente sempre faz para os nossos convidados. A primeira seria da sua carreira, né, de vida. Eu acho que a gente já sabe aqui, mas da sua carreira, qual foi o momento mais positivo que você teve, que hoje você, ao olhar para trás, é o primeiro pensamento que vem e que te traz aí um sorriso no rosto? Foi a experiência de realmente transformar a vida de algumas pessoas que elas encontraram realmente o seu próprio eu e desfrutam da vida em felicidade. Então, é a cura de cada ser humano que eu consegui contribuir para que ele pudesse se conectar ou reencontrar com o seu próprio eu. Não é sobre a doença, é sobre os seres humanos que foram transformados. E o seu momento de maior aprendizado, que você olha e fala: puxa, eu poderia ter feito diferente. O aprendizado foi frente a um diagnóstico de um menino que tinha câncer e ele acabou entendendo já de forma tão amadurecida a vida que estava já na terceira para a quarta progressão de doença e ele tinha consciência que a vida dele estava chegando ao fim. E de um dia para a noite, ele acabou perdendo o movimento das pernas por conta da doença que avançou. E aí no dia seguinte eu fui passar a visita, ele falou: "Tio, você consegue me dar alta? Eu quero ir para casa." E eu falei: "Ó, vamos organizar o mais rápido possível para você realmente ir para casa." E aí ele pegou e falou assim: "Tio, mas você sabe que tem que ser rápido, porque senão não vai dar tempo." E aí nós programamos então essa alta em 24 horas e ele foi para casa. E quando ele chegou em casa, ele pediu para gravar um vídeo para mim. E gravou esse vídeo e esse vídeo, caramba, me tocou de um jeito que eu tô falando que foi uma experiência que foi incrível mesmo. Porque quando ele chegou em casa, ele estava com uma carriola, com um carrinho de mão, como alguns denominam, com o pai dele empurrando o carrinho de mão e eles brincando ao redor do terreno e ele sorrindo, dando gargalhada e pediu lá e parou para poder gravar a fala também e falou: "Tio, eu perdi o movimento das minhas pernas, mas agora eu tenho meu pai para poder me carregar." E aí que caramba, que tijolada, que coisa incrível, não é o que te falta, o que a vida te traz para perto, que é mais importante. E aí seguiu um pouco mais frequente, daí ele acabou internando novamente e ele me fez uma outra provocação, porque sempre quando eu ia fazer a visita, ele pegava e estava com pera, e aí ele ficava lá naquela guerrinha de brincar e tal, tal, e eu sempre comia uma pera junto com ele. E aí ele falou assim: "Tio,
eu vou embora, mas eu pedi para meu pai plantar um pé de pera. E a primeira pera vai ser a sua. E aí, o que eu podia ter feito diferente é aprender a viver com ele nas primeiras lições de vida que ele já tinha me ensinado, que é sobre onde eu coloco os meus olhos, é onde eu posso encontrar o encanto. E ele teve até o seu último suspiro realmente uma demonstração e um gesto que viver vale a pena. E que a mensagem que ele deixou para mim é: escolha viver a vida do jeito que você encontre o seu próprio encanto. Então, essa foi, acho que a principal aula que impactou e que realmente ainda me traz lágrimas e embarga a minha voz pela emoção que eu sinto por ele estar presente também. Muito profundo, bem, dá pra gente fazer um texto sobre o pé de pera, né? Como, como encontrarmos o nosso pé de pera. É bem inspirador mesmo e bem profundo. E doutor, para finalizar, né? Acho que também já foi respondido aqui, mas precisamos cumprir aqui o nosso protocolo. Como você define hoje o seu propósito de vida, o seu propósito profissional, ou, se eles são a mesma coisa, qual é ele? É muito prático para mim. Eu falo que meu propósito de vida é transformar a área da saúde em uma nova cultura entre tratar a doença e cuidar do ser humano. Então, a minha provocação realmente é construir a partir de mim, a partir das pessoas que realmente se vinculam com esse propósito, que é cuidar do ser humano e transformar vidas, é muito além de que tratar uma doença. Então, meu propósito é transformar a área da cultura, que é da saúde. Doutor, muito obrigado aí pela sua participação. Quando estiver aqui por São Paulo, vai ser um prazer conhecê-lo pessoalmente. Me dê um toque, já temos aí os nossos contatos. E que Deus abençoe aí na sua jornada, que você continue iluminando aí a todos nós, né? E esse mundo, porque é bem difícil encontrarmos hoje em dia no ramo da medicina um olhar humano e um olhar espiritualizado sobre o ser humano, além, lógico, da cientificidade da cura. Então, muito obrigado aí. Tenho certeza que todos amaram. Eu amei o episódio e já fica aqui o convite para a gente se encontrar novamente. Obrigado, meu irmão. Que nós possamos realmente ter uma vida baseada na fé e na esperança. E que isso possa provocar o nosso encanto e brilho na nossa própria jornada. E quando o fim chegar, nós possamos abraçar a nossa história e realmente dizer que a vida que nós vivemos valeu a pena ser vivida. E que nós não precisamos refazer a rota, que a nossa foi a melhor rota e as melhores escolhas sobre o que podíamos ter feito. Obrigado, vida. Obrigado por esse momento. E que nós possamos cada vez mais ter o luxo da simplicidade da vida, que é aquela que a gente escolhe viver de dentro para fora. É isso aí, pessoal. Vamos chegar no fim da nossa existência sem culpas, sem remorsos, sem tristezas. Vamos viver o presente, vamos agir com amor, plenitude, com certeza o resto vai ser consequência. Vamos trabalhar em viver a nossa jornada cada dia melhor. O fim da linha é consequência. Obrigado a vocês por ouvirem o podcast Descomplica TD, o canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional, e também com o aumento dos níveis de maturidade organizacional em treinamento e desenvolvimento humano. Deixe aí o seu review, ligue o sininho. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Abraços digitais.